21 de agosto de 2017. Depois de 5 meses, o líder, porém não mais invicto Corinthians, se reapresenta após uma derrota, mas já trabalha de olho no próximo compromisso, quarta-feira contra a Chapecoense na Arena Condá. Palmeiras joga mal novamente, perde para a Chapecoense no Allianz Parque e torcida protesta contra o time. Em jogo dos desesperados, Avaí e São Paulo termina empatado. Resultado deixa os dois times no Z4 do Brasileirão. Goleiros brilham e Coritiba e Santos ficam no 0-0 no Couto Pereira. E ainda, os gols pelo Brasil e pela Europa. Uhul, boa noite, gente! Que frio que está aqui em São Paulo, mas é muito bom começar a semana sabendo que você está do outro lado da telinha e a gente vai te aquecer com esse Gazeta Esportiva que está bombando hoje. A rodada tinha tudo para ser horrível do líder Corinthians, com a primeira derrota do clube após 34 partidas de invencibilidade. Mas não foi. O Palmeiras, por exemplo, jogou em casa contra a Chapecoense e acabou derrotado para o time catarinense, tomou uma chapecada 2-0, gerando revolta e vaias da torcida. Confira como foram os gols desse duelo e o clima pesado no vestiário palmeirense. Autorizou o árbitro, Reinaldo, de perna canhota, vem o levantamento na área, olha o gol da Chape! Gol! É da Chapecoense e é do zagueirão Fabrício Bruno. Apagão geral da defesa do Palmeiras. E o zagueirão Fabrício Bruno, nas costas de todo mundo, empurra para o fundo do gol. Aí a cobrança na área. Corte do Dracena, ainda a Chape. Wellington Paulista pelo alto. Condição legal, Túlio de Melo. Gol! Da Chapecoense, para fechar o caixão do Palmeiras. Túlio de Melo em condição legal, faz Chapecoense 2, Palmeiras 0, e a torcida que já estava bem impaciente, pouco feliz com o time, vaia, protesta. A torcida grita, não é mole não, muito dinheiro e falta organização. Não, eu não posso repensar as coisas que eu faço, porque eu não faço as coisas erradas. Né? Se eu tivesse errando, eu era o primeiro a reconhecer meus erros. Vocês questionam muito, mas o Cuca não repete a equipe. Eu também questiono isso. Eu não consigo repetir uma equipe. Não é porque eu quero mudar. As situações exigem, você perde um, se perde o outro, você perde um, se perde o outro. O nosso grupo é bom, o nosso elenco é muito bom, como todos sabem, e infelizmente as coisas não estão acontecendo. A gente tem que ter paciência e perseverança. Eles reclamaram pouco. Eles foram até muito bondosos com a gente, perdendo o jogo em casa 2-0. Não podemos reclamar de nada do torcedor. Pelo contrário, incentivaram até o último momento. Não temos que reclamar nada do torcedor. Se existe alguém que não tem culpa de nada, aí são eles. Você tem esse respaldo da diretoria? Você tem essa tranquilidade para seguir o trabalho até o fim? Não sei. Isso aí não cabe a mim responder. Isso aí você tem que fazer a pergunta para a diretoria. Na sexta-feira, quando eu fui e falei que eu vou até o fim, eu vou até o fim. Vou já preparar para o trabalho da semana e não tenho nada a falar mais. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e vai falar o quê? Quer dizer, temer? Ainda mais com treinadores que têm um bom salário, que tem toda uma história, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, perdeu emprego, não vai fazer falta, né? Não vai gerar... O problema é quando é o cidadão comum que ganha aí pouco, tem uma família para sustentar, esse sim fica com medo de perder emprego. O Cuca até perdeu o quê? Sabe? Não fica um mês desempregado. Aí a questão acho que nem é por aí, a questão não é ter medo ou não ter medo de ficar desempregado. Ser demitido ou não ser demitido. A questão é fazer esse Palmeiras jogar mais.
Um Palmeiras que não está conseguindo jogar mais. Um Palmeiras o qual se esperava muito. E ele não é nem sombra do que se esperava dele. Aliás, quando a gente pensa em sombra, é difícil, né, entender essa frase, porque a sombra projetada normalmente é maior do objeto que a reflete. Mas, enfim, de qualquer forma, é um Palmeiras que está devendo muito. O trabalho não deu certo, ou não está dando certo, Flávio. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. É uma realidade. O Palmeiras ele está sendo vítima de um fantasma criado em torno dele, onde não dá nem para dizer que isso veio de dentro do Palmeiras, mas também não se abortou esse fantasma no começo. Aquela história de um time imbatível, Real Madrid das Américas e tal, tem obrigação de ganhar Libertadores, tudo isso foi gerando uma responsabilidade que claramente os jogadores do Palmeiras não têm condição de segurar. É o lado psicológico, aquela coisa pesada que a gente fala. Existem duas coisas tétricas no futebol brasileiro. Gestão, primeiro, né? Primeira coisa, a gestão que é muito mal feita. E segundo, esse lado da falta de condicionamento psicológico. E aí já entra também a culpa de comissões técnicas de um modo geral, de uma cultura brasileira de que psicólogo é para maluco. Na verdade, maluco é quem não tem um amparo psicológico, especialmente jogadores de futebol, pessoas humildes, pessoas... O caso do Borja. Ele saiu de uma cidade do interior da Colômbia e chega em São Paulo para jogar num sistema diferente, com pessoas que falam uma língua diferente da dele, alimentação diferente da dele, e aí ele começa a não funcionar e aí vira uma pressão tremenda em cima dele. Ah, porque ele custou caro. A culpa dele? Não. Pagaram a ele aquilo que todos nós achávamos que ele valia, e outra, ele estava quietinho no canto dele lá e foi procurado. Então você tem que, ao invés de colocar à margem o seu produto, entre aspas, você tem que tentar recuperá-lo e usá-lo da maneira como ele pode ser útil a você. Então o Palmeiras está sendo vítima do próprio Palmeiras. É um bolo, é uma coisa assim, é um rolo. O grande erro, no meu modo de entender, foi a troca de treinador, não pelo Cuca ou pelo Eduardo Batista. O Eduardo Batista tinha 66% de aproveitamento, o Cuca está com 52%. Mas isso quer dizer que o Cuca seja um mau treinador? Claro que não. O problema foi a troca da metodologia de trabalho no meio da competição. E com essa responsabilidade, com esse peso. E aí, gente, fica difícil. A frustração é enorme, a torcida acha que a qualquer tempo vai reagir, mas está difícil para o Palmeiras, bem difícil mesmo. Eu concordo quando você fala de psicologia, Flávio. Eu defendo um departamento de psicologia nos clubes de futebol há pelo menos 2 décadas. Aliás, principalmente mas não é essa de resultado, inteligência emocional. Eu tenho um respeito muito grande. Emocional. Até porque é um trabalho individualizado. Né? Não é um trabalho para grupo, de motivação para ganhar um campeonato, não é isso. Pode fazer um trabalho mas é que todo e depois sim, mas cada um tem lá os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem a sua maneira de lidar com isso. Aí você teria um grupo de assistência social. E aí você vai dizer assim, qual é o tamanho da comissão técnica? O problema é que você vai economizar muito. Sim. Quanto se perde num Borja, quando o cara não funciona psicologicamente? Quanto você perde com isso, quando você perde jogadores? Então, se você der uma estrutura com um assistente social, ou algumas, ou com alguns psicólogos, desde baixo, você cria uma situação para que o cara possa ser aproveitado de maneira plena. Claro. O atleta brasileiro é mal preparado. Quando ele ganha, ele sente alívio. O japonês, o americano, eles extravasam, eles têm aquela felicidade toda, porque eles não tremem, eles sabem que eles estão preparados para aquilo. E aqui, muitas vezes, o cara nem sabe a força que tem. Bom, é o seguinte, antes de eu falar da enquete do site gazetesportiva.com, lá no site gazetesportiva.com a gente tem uma notícia muito séria, que o Alexandre Matos está recebendo ameaças de morte pela má fase no Palmeiras. Ameaças de morte. Ele, o Cuca e o presidente do Palmeiras, o Gagliotti, têm sido os alvos da torcida, a torcida organizada. Eles fizeram um dossiê sobre as contratações do Palmeiras e, por exemplo, o Borja e o Daverson juntos custaram 52,7 milhões de reais. Apenas esses 2 jogadores, fora os outros reforços. Então, a torcida está questionando esses valores, né? E, bom, notícia Mas também completa... é engraçado, essa mesma torcida que quando não contrata jogadores caros e o time não vai bem, vamos supor que não tivesse Borja, não tivesse Daverson, não tivesse Guerra, essa hora estaria assim no alambrado. Queremos jogador. Essa corja não estava no aeroporto recebendo Borja? Não estava? Estava, né? Se eu não me engano, 5h30 da manhã, gritando, Borja, vem aí, o bicho vai pegar. Era essa mesma corja aí. Será que alguém está dando dinheiro para que eles façam isso agora? É possível, né? Bom,
enfim, a assessoria de imprensa do Palmeiras confirmou essa notícia ao nosso repórter Bruno Callió, do site gazetesportiva.com. Mais informações e todos os valores das negociações estão lá. E a memória é muito fraca. Eu não estou aqui para defender um ou outro, não, mas é só uma questão de coerência. O Alexandre Matos, a permanência dele era vista como o principal reforço do Palmeiras, fruto do trabalho que foi feito ano passado, quando o Palmeiras foi campeão. Né? Ele é tricampeão brasileiro. Quer dizer, e aí o resultado... se o Brasil fosse também visto dessa maneira, repito, seríamos a Dinamarca. Bom, e a enquete de hoje ainda é sobre o Palmeiras. Após o desempenho abaixo do esperado desde a sua volta, o Cuca deve ser mantido no comando técnico do clube? Sim ou não? Ai, que linda essa arte! Maravilhoso! Sim ou não? Acesse gazetesportiva.com e dê a sua participação. E aí, Celso, sim ou não? Aliás, podia dar um cartãozinho. Eu, particularmente, não gosto do atual trabalho do Cuca. Não gosto da maneira como ele está conduzindo, algumas alterações, a maneira de escalar a equipe, eu não gosto. Acho que ele está um pouco perdido. Mas demiti-lo não vai resolver. Você vai trazer um outro técnico que vai ter que recomeçar o trabalho. E outra coisa, foi o campeão brasileiro no ano passado. Quer dizer, ele deixou de ser competente da noite para o dia. Ele pode não estar acertando agora, mas tem crédito por tudo que já fez. E aí, Flávio? Eu não demitiria o Cuca, mas se eu fosse o Cuca, eu pediria demissão. Mas nessa resposta especificamente, eu não demitiria. Mas se eu fosse o Cuca, eu já teria tirado o time faz tempo. Não precisa disso, não. Ficar aguentando bandido, ficar aguentando... vai embora. Tá lá no site gazetesportiva.com, a gente espera a sua votação, tá bom? Porque é muito importante a sua participação. Num confronto que acabou sendo ruim para as duas equipes, Avaí e São Paulo empataram 1-1, terminaram a rodada na zona de rebaixamento. Veja os gols. Na ressacada, Edmar derrubou Williams dentro da área e o árbitro Leandro Voaden deu pênalti para o Avaí diante do São Paulo. Júnior Dutra foi para a bola e marcou para o time da casa, 1-0. O empate do São Paulo também saiu em uma cobrança de pênalti. Primeiro, Pedro Castro desviou com a mão o escanteio da esquerda, penalidade marcada para o tricolor. Hernanes bateu, Douglas chegou a tocar nela, mas a bola foi para o fundo da rede, 1-1 e foi só. Eu acho que o São Paulo fez, pelo menos no período que eu aqui estou, uma das melhores partidas. Uma partida equilibrada, uma partida bem trabalhada. Construímos aí alguns bons lances, penetramos, em muitos momentos uma defesa muito bem montada e fizemos por merecer talvez aí até um resultado melhor, mas eu acho que pela disputa que foi a partida, pela intensidade, as adversidades de você jogar com um vento muito forte num primeiro tempo e num segundo o vento, por incrível que pareça, acabou diminuindo a intensidade. Então eu fico satisfeito porque eu acho que está havendo uma evolução grande, a equipe está começando a criar uma confiança um pouquinho maior. E eu espero que mantenhamos essa postura e melhoremos aí daqui para frente. O Sidão, depois de muito tempo, ele volta, se mostrou aí até um pouquinho acima daquilo que eu imaginava. Teve uma saída de bola apenas, isso daí também muito em razão, né, do longo tempo de inatividade, mas vamos aguardar para termos uma análise um pouco mais segura daqui para frente. É um São Paulo muito irregular, né? É um São Paulo que até produz algumas oportunidades, vai lá, busca o resultado, mas as coisas não acontecem. Está aí de novo na zona do rebaixamento. Quanto mais passa o tempo, pior fica. A gente já falou muito sobre isso aqui, Flávio, que é aquela história, né? Avaí já está acostumado a lutar para não cair. Os jogadores já têm o casco duro nesse sentido. Avaí, Vitória, Atlético Goianiense. São Paulo não. E por mais que tenha jogadores de qualidade, é inevitável o abalo emocional. Será que tem, né? Jogadores de qualidade? Um prato não dá para você questionar. Sim. Eu não acho, não. Cara, acho olha, bom jogador, assim, Flávio. o cara pode ter sido um bom jogador, né? Porque realmente você olha, a produção é muito pequena. Eu concordo com você na teoria, esses caras são... Mas na prática eu não estou vendo bom. Por exemplo, o Cueva é bom jogador? Ou ele teve uns 6 meses aí. Ele não faz nada. Ele é um jogador inútil, não serve para nada. O Cueva, se você colocar um toco no campo, é melhor que ele, produz mais. Quem da bola bate no toco vai para algum lugar. Não quer nada. Ele é protegido da diretoria, ele usa o GPS no treino quando quer. Se você mexer com ele, você tem problema. Não serve para nada.
Depois que teve a história da mudança de contrato, que ele queria ser negociado, não foi, ele encostou o corpo. Isso é bom jogador, será? Não, sob esse ponto de vista, não. Que aí eu estou analisando tecnicamente. Não, mas eu concordo com você, mas assim, tecnicamente, entendeu? Aí não adianta, quer dizer, coloca um toco, coloca um moleque do sub-11, que vai tentar pelo menos fazer alguma coisa. Caras acomodados, e a direção não tem força nenhuma. Quem tenta mexer com Cueva cai. Sabe? Você olha a defesa do São Paulo, você começa a ver, sabe, falhas bizonhas. Não sei, ontem deu uma melhorada com o Petros um pouco mais atrás, o Hernanes e o Jusilei um pouco mais à frente. A bola cai lá na frente, perde gol pra caramba, os caras não sabem cruzar a bola. É um negócio bem complicado mesmo, entendeu? Agora, o São Paulo perdeu de tudo quanto foi baba. Os times que o São Paulo está disputando o rebaixamento. Ele não ganhou de nenhum. Não, ele empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Avaí. Perdeu do Curitiba, perdeu do Bahia. Os times que ele disputou lá embaixo, ele perdeu. E a briga dele é essa, não adianta, ele ganhou do Cruzeiro, não muda nada. O Cruzeiro está disputando outro tipo de competição. O Cruzeiro está disputando para ganhar. O Botafogo está lá em cima disputando a Libertadores. O São Paulo está aqui embaixo. Os times do nível dele hoje, ele não ganha. Ele está fazendo o roteiro correto para ser rebaixado. É impressionante, Celso. É uma coisa que a gente tem que olhar. E aí são bons jogadores esses caras, será? Claro que a direção do São Paulo tem muito a ver com isso. Claro, pelas contratações, pela insegurança, por dar privilégio a alguns jogadores, como o caso do Cueva. Mas, sabe, aí eu fico em dúvida se esse cara realmente é bom jogador. O Wesley é bom jogador? Será que ele é bom jogador? Não. Você vê o cara, ele jogava com o Neymar. Com o Neymar eu já falei, eu fazia 3 gols cada vez que jogava com ele. Eu não sei nem andar, conforme você sabe. Né? Até para andar eu tenho dificuldade. Esse cara vai na Alemanha é um fracasso, vai no Palmeiras é um fracasso, vai no São Paulo é um fracasso. Foi pro Sport e nem chegou lá, vai ser um fracasso. Mas é bom jogador esse cara. Mas é curioso, né? Alexandre Pato. O que aconteceu? Também teve lá o pico e depois... Então, seria a reserva do Romero hoje, se estivesse no Corinthians. Você vê, então são coisas que você fala assim, poxa vida, sabe? A gente às vezes, e nós todos, qualquer um de nós, eu hoje falo de novo, se no começo do ano você me falasse, você contrataria o Jô? Eu falei aqui, não. Contrataria o Borja? Claro. E hoje você deu um artilheiro do campeonato e o outro... Então, sabe, quem é bom jogador e quem não é. Claro. Aí é que fica. Claro que tem um monte de fatores, no caso do Borja, tem que ter paciência. Mas eu quero dizer nesse sentido, o bom jogador é o que dá retorno. Os caras não dão retorno nenhum. É um negócio impressionante. E lá na Arena em Itaquera, o clima era todo favorável para mais uma tarde de festa da Fiel. Mas um gol do atacante Trellis, é isso, Celso? Trellis, aos 11 minutos do primeiro tempo, foi suficiente para garantir a vitória do Vitória e acabar com uma invencibilidade de 34 jogos do Coringão. Veja como foi a partida na reportagem de Alexandre Silvestre. Ritmo de festa em Itaquera. Do gramado, o cantor Péricles anuncia para a arquibancada a escalação do Corinthians. Número 26, seleção com certeza, Rodriguinho! Estádio lotado de novo para seguir o líder invicto do Campeonato Brasileiro contra o Vitória na zona do rebaixamento. Aos 11 minutos de espetáculo, Neilton para Trellis. Trellis para abrir o placar. Rodriguinho arranca um da Fiel. Fernando, corajoso, pega em 2 tempos. Romero, vindo de trás, abre caminho. Rodriguinho, de longe, erra o caminho. Romero, na banheira, acerta, mas não vale. Em posição legalíssima, o general paraguaio Balbuena sobe bonito. O empate passa raspando. Ou para nas mãos do goleiro na testada de Romero, na casquinha de Jô, no rebote desperdiçado. E o Timão segue para o intervalo, perdendo. Volta com tudo e com Moisés na lateral esquerda. Leva susto, impedimento duvidoso, podia ser 2-0. Não foi nem 1-1, quando Fernando sai estabanado e Rodriguinho tenta por cobertura. Cruza na medida para o Jô. Grande intervenção de Fernando.
No contragolpe mortal, o baixinho Neilton se acanha. Vê Cássio crescer para cima dele. Aos 30, Carille vai pro tudo ou nada. Saca o zagueiro Balbuena e coloca o meia Jadson. Dos pés do camisa 10, parte a cobrança milimétrica pro Jô. Fernando, corpo fechado, cata mais uma. A ansiedade toma conta do Itaquerão. 6 minutos de acréscimos. E acredite se quiser, o Corinthians perdeu. Foram 34 jogos, 34 alguém falou aí, né? 34 jogos, um turno inteiro, 19 partidas, né? A melhor campanha. Nós temos que nos sentir orgulhosos, foi isso que eu falei lá, né? Vestiário triste, normal, como se a gente não tivesse essa invencibilidade, ia ficar triste mesmo se fosse uma derrota em outras circunstâncias, né? Mas é isso, perdemos para a Inter de Porto Alegre nos pênaltis, todo mundo triste. No outro dia levanta a cabeça que tinha uma semifinal de Campeonato Paulista. É assim, preparação para mais uma decisão em Chapecó na quarta-feira. O Vitória teve um pouco mais de 20% de posse de bola e apenas uma finalização durante os 90 minutos. Você estava no estádio? Estava aqui, estava no gramado, inclusive. Você assistiu o jogo? Não, assisti. Uma finalização, nós tivemos... Chance clara, chance real de gol, foi pelo menos a leitura não, que você vai me desculpar, você vai me desculpar, foi essa. Você vai me desculpar. Mas enfim... Peraí, deixa eu falar. Você vai me desculpar, sinceramente. Ou você é corintiano... Não, eu sou jornalista. Eu sou jornalista. E eu sou técnico. Não, eu estava... Você pode contestar os números aqui que eu tenho. Eu estou contestando a tua visão de jogo. Você está sendo parcial. E você, como jornalista, deveria ser imparcial. Eu vou terminar... Peraí que eu estou falando. Eu vou terminar a entrevista agora, porque você tem que rever os seus conceitos. Peraí. Você tem que rever os seus conceitos. Vocês não podem, de maneira alguma... falar que o Corinthians hoje fez uma má partida, porque o Corinthians fez um grande jogo e perdeu para uma equipe que jogou, que estudou, que foi estratégica e que veio aqui em São Paulo e tirou a invencibilidade. Então vocês têm que dar um pouquinho mais de valor a quem é de fora de São Paulo. Eu sou paulista, nascido em Ribeirão Preto, e vocês da imprensa de São Paulo têm que olhar um pouquinho diferente para todo mundo, porque o Brasil é muito grande. Descontrole desnecessário, né? Simples, você pode questionar um número. Não foi uma finalização, foram 3, 4. É um estilo que não me agrada, não. Como se uma análise tivesse alguma coisa de passional na análise. Ok, você pode eventualmente até se equivocar no número, mas daí a dizer que é uma coisa partidária, que é uma coisa de torcedor, eu sinceramente achei que foi extremamente desrespeitoso com o repórter, o nosso querido Wagner Mancini, que aliás também, né, faz tempo que não emplaca um bom trabalho, né? Ele não é estilo Wagner Mancini, eu estranhei muito. Realmente total deselegância, absolutamente desnecessário tudo o que aconteceu. Não é o perfil do Wagner Mancini, realmente não é. Mas pisou muito na bola dessa vez, pisou mesmo. Mas eu quero falar do jogo, né? O Corinthians, em algum momento, ele ia perder. Ele jogou várias partidas do mesmo jeito que ele jogou contra o Vitória. E ganhou. Só que ganhou. Em outros casos, ele poderia ter perdido. O Atlético Paranaense, por exemplo, poderia ter perdido o jogo e acabou empatando. Então, normal, derrota normal. E os outros não tiveram nem competência de mudar nada. Mudou um ponto. Um ponto. Não tem jeito. O Corinthians, ele tá correndo sozinho, até por competência dele. Está correndo sozinho, está muito sossegado. E... Vitória ganhou um jogo que não vai... Faz diferença por causa dos 3 pontos, mas não é jogo para ele, porque ele também não disputa esse campeonato. Ele disputa o campeonato com São Paulo, lá embaixo e tal. Então, quem disputa esse campeonato é o Grêmio, mas abandonou, eu não vejo inteligência nenhuma nisso, abandonou o campeonato, foi para pensar em Copa do Brasil, como o Botafogo fez. Aliás, adorei que tivesse feito isso. Sempre que jogar a Copa, quando você for time misto, pode pôr, não tem problema nenhum. Nós agradecemos, Sheik e eu. Não tem problema nenhum. Só que os caras abandonaram muito facilmente o campeonato. Então o Corinthians está correndo sozinho. Lembra que o Corinthians é muito bom, ser organizado, ainda os outros abandonam, ótimo. Que eles viram uma diferença tão grande que, eu repito, não é tão grande assim. Claro, é que esse Corinthians, do jeito que joga, é difícil perder ponto. Mas, Flávio, com 19 rodadas pela frente, vai 18 agora, não conseguir tirar uma diferença de 8 pontos, sabe? Achar que é impossível. Ele está falando de 3 rodadas.
3 rodadas desastrosas para o Corinthians. O Muricy não pensou assim, daquele tirou 11 do 11 do Grêmio. Mas aí cada um é cada um, cada técnico tem a sua cabeça. Eu acho que soa muito mais uma desculpa. Eu também tipo, acho. O Corinthians ganhou já porque a gente... que ele é melhor mesmo, acabou, né? Então, o Corinthians já ganhou porque a gente tá priorizou. Tá sossegado, tá tranquilo. Tem esse jogo em Chapecó que também, não pense que o Corinthians é o Palmeiras que perde para ele mesmo, né? O Palmeiras perdeu para ele mesmo. Então, porque é diferente. Uma coisa e outra, né? O pessoal de São Paulo, ao contrário do que pensa o Mancini, eu tenho que ver com o time de São Paulo. É claro. Eu analiso a derrota do Corinthians. A vitória do Bahia, adoro a Bahia, o estado do Brasil que eu mais gosto. Não, mas não me interessa nem um pouco que o Vitória está fazendo. Para mim não faz a menor diferença se o Bahia ganhou ou perdeu. Para mim só me interessa que o Corinthians perdeu. E se o Vitória jogar com outro, não vai mudar nada. A não ser que apresentasse um futebol. A não ser que apresentasse um futebol de encher os olhos, como o do Audax. Claro, aí você começa a olhar, olha o Vitória como joga. Isso é culpa dos próprios treinadores. O futebol brasileiro é regionalizado. Os caras defendem esse campeonatinho estadual. E aí gera esse tipo de coisa. Não temos um senso nacional, e não temos mesmo. Então, realmente, o Vitória não me tem o menor interesse. O Vitória só foi notícia porque ele ganhou do Corinthians. Ou seja, porque o Corinthians perdeu. Na verdade, o que importa é que o Corinthians perdeu, né? Que o Vitória ganhou e não foi nenhum. E se o Corinthians tivesse ganhado, o Corinthians ganhou, nem importava de quem. Não importa que a Chapecoense ganhou. O que interessa é que o Palmeiras perdeu. Não, e se você quer questionar alguma coisa, olha, os seus números são equivocados, eu tenho esses números, ponto. É profissional. Jogou para a torcida o Wagner Mancini. É isso, quis fazer uma graça. Eu acho que ele deve estar com algum problema. E tá eu respeito demais o Wagner Mancini, ele tem crédito. Aqui pisou na bola. Pisou. Acontece todo mundo às vezes tem um dia que tá ali com uma dor de estômago, alguma coisa. Bom, no Couto Pereira, os goleiros de Coritiba e Santos brilharam e não deixaram o placar sair do 0-0. Veja os lances da partida. Com Kaique, o Santos teve a melhor chance do primeiro tempo, mas o chute do atacante foi para fora. A segunda etapa foi mais movimentada, com Vanderlei tendo muito trabalho. O goleiro do Santos mostrou realmente porque está em grande fase. Do outro lado, Wilson não ficou atrás. Defesa no chute de Zeca. Em seguida, o arqueiro do Coxa foi firme ao sair nos pés de Bruno Henrique. E do Curitiba veio a melhor chance do jogo. O chute de Alan Santos bateu na trave e o duelo terminou sem gols. O Santos... É a arte de jogar feio, né? O Santos acho que não faz gols há 3 jogos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gostaria de ter uma identificação para isso. Não é futebol. Eu queria saber o que é isso, o nome desse esporte que eles estão jogando aí. Tem semelhanças com o futebol, o local onde joga é o mesmo e tal, mas isso não é futebol. Um negócio horroroso, assustador. Como o Santos piorou. Eu não estou discutindo o resultado, porque na minha concepção, resultado não atrai público. O que atrai público é um jogo bem jogado. E podia ser um 0-0 com muitas opções. É muito feio. É feio, o Santos está jogando muito feio. É um negócio, sabe? Claro que está conseguindo o resultado, ótimo, parabéns, e não vou desmerecer o trabalho de ninguém. Mas isso não atrai público, pelo contrário, né? Eu gostaria primeiro de identificar o esporte que eles estão jogando. Sinceramente, isso não é futebol. Muito feio. Muito bem, nos outros jogos da rodada, apenas Grêmio e Atlético Paranaense não saíram do 0-0, resultado que também beneficiou o Coringão. O Vasco perdeu para o Bahia em Salvador e a sequência de 5 jogos sem vitórias foi determinante para o anúncio hoje da queda do técnico Milton Mendes do comando do Cruz Maltino. A rede balançou também nas outras partidas, veja só. Neste sábado, o Flamengo recebeu o Lanterninha Atlético Goianiense na estreia do técnico Reinaldo Rueda na Ilha do Urubu. E o rubro-negro carioca venceu o adversário por 2-0. A grande estrela do jogo foi o jovem atacante Vinícius Júnior, autor dos 2 gols no Rio. Em Campinas, Emerson Sheik aproveitou o escanteio para dentro da área e fez Ponte Preta 1, Botafogo 0. Só que ainda no primeiro tempo, Brenner cobrou o pênalti com categoria e empatou a partida, 1-1. Já no finzinho do confronto, o mesmo Emerson Sheik acertou esse chutaço e deu a vitória para a Ponte pelo placar de 2-1. Em Salvador, o Bahia venceu o Vasco e respirou na briga para se afastar do rebaixamento. No primeiro tempo, Thiago e Mendoza abriram 2-0 e deixaram o time carioca em situação complicada. No comecinho do segundo tempo, Mendoza apareceu de novo e assegurou a vitória, 3-0.
Com um gol em cada tempo, o Cruzeiro passou pelo Sport no Mineirão. Sassá fez 1-0 de cabeça. Na etapa final, Raniel marcou o segundo e definiu o resultado, 2-0 e fim de papo. A gente viu há pouco a vitória do Bahia sobre o Vasco por 3-0. Claro, isso custou o emprego do Milton Mendes, portanto, mais uma vítima do Campeonato Brasileiro dos maus resultados. Aí a gente questiona muito, né, entre jogar feio e jogar bonito, né? Por isso que muitos técnicos às vezes preferem jogar feio. Porque pelo menos segura lá um 0-0, né, e garante o resultado. Fala que o problema é a gestão. É uma burrice, né? Claro, porque aí o cara sabe que ele não tem respaldo, né? Então é melhor ele jogar fechadinho, claro, não tomar gol, empata aqui, ganha de 1-0 ali e vai se mantendo, né? Porque realmente não tem, imagina, ficou o quê no comando do Vasco, o Milton Mendes, 2 meses, um pouco mais? Muito pouco para você poder fazer realmente um trabalho. E dessa maneira, lembra do Internacional ano passado? Demitiu, caiu. Talvez aconteça o mesmo com o Vasco, de novo. Muito bem. Confira agora como ficou a classificação do Brasileirão após 21 rodadas. Vale lembrar que o Fluminense recebe o Atlético Mineiro daqui a pouquinho, às 8 horas, no Maracanã. Vamos colocar a nossa arte. O Coringão continua tranquilo na liderança com 47 pontos. O Grêmio tem 40, Santos 37, Palmeiras 33, completam o G4. Na quinta colocação, Flamengo 32, Cruzeiro e Atlético Paranaense tem 30, o Sport soma 29 pontos, o Botafogo em nono lugar tem 28, a Ponte Preta logo atrás 27, ao lado do Fluminense. O Bahia está na 12ª posição, 26, Atlético Mineiro e Curitiba também tem 26 pontos, a Chapecoense é a 15ª com 25 ao lado do Vasco e na zona de rebaixamento estão São Paulo com 23 pontos, Vitória e Avaí 22 e o lanterna é o Atlético Goianiense com 15 pontos. Bom, já caiu. Tá, tem muito campeonato ainda, mas está muito ruim o Atlético Goianiense com apenas 15 pontos. Pela Série B, aí não pode virar ainda, vou continuar aqui. Pode virar aí? Já, Pascoal? Não, né? Bom, pela Série B, a rodada foi excelente para o Internacional, que venceu fora de casa e encostou no líder América Mineiro, que apenas empatou. Confira. A 21ª rodada da Série B foi animadora para apenas uma equipe do G4, o Internacional. Com a vitória por 3-0 para cima do ABC, o Colorado se manteve na vice-liderança, mas agora apenas um pontinho atrás do América Mineiro. Isso porque o Coelho visitou o Goiás e voltou com um empate na bagagem. Luan e Gustavo fizeram um gol para cada lado e definiram o resultado na capital goiana, 1-1. Completando o G4, Vila Nova e Ceará perderam seus jogos, mesmo assim mantiveram as posições. O Vila foi derrotado pelo Juventude, 1-0, gol de Thiago Marques. Já o Ceará foi goleado pelo Boa Esporte em um jogo que estava acirrado até os 21 do segundo tempo. A partir daí, a equipe mineira marcou 3 vezes e garantiu o resultado, 4-1. Com a derrota, o Ceará viu o Juventude encostar na tabela e chegar aos mesmos 34 pontos, porém com uma vitória a menos. E ontem teve convidado especial aqui no Mesa Redonda, artilheiro do Brasileirão, com 11 gols. Olha, fazia 11 anos que ele não vinha aqui no Mesa Redonda, hein? O Jô marcou presença em nossos estúdios e o repórter Adriano Dolfi acompanhou os bastidores dessa visita especial. Nesse domingo, a TV Gazeta recebeu o rei dos clássicos. O atacante Jô foi o convidado do Mesa Redonda Futebol Debate. Antes de entrar no ar, o Camisa 9 bateu um papo com a nossa reportagem. Faz bastante tempo que você não veio visitar a gente aqui, participar do Mesa Redonda. Você estava comentando aí 11 anos, mais ou menos? É, de 11 a 12 anos aí, né? Que a última vez que eu vim foi em 2005, né? Não vou me recordar direito. É um prazer, né? Estar voltando aqui depois de tanto tempo, feliz, né? Com o momento. Poder falar um pouquinho aí do que aconteceu nesse período longe de São Paulo. Na hora da maquiagem, outro bate-papo, agora mais descontraído, com o comentarista Chico Lang. Chico, cuidar bem desse rapaz aí, né? Esse aqui é o pedra 90 nossa, né? Pedra de ouro, nasceu lá no Corinthians, voltou pro Corinthians e está se consagrando no Corinthians de novo, né? E a expectativa aí, Chico, para o programa com o Jô hoje? A expectativa é das melhores, né? Porque o Jô entende muito de futebol, né?
não é bobo, sabe o que faz, disputou uma Copa, não foi à toa, campeão da Libertadores pelo Atlético, né? Um artilheiro de mão cheia. Depois de pisar no tapete verde, os cumprimentos, selfies e então roda a vinheta. Boa noite, Jô. Prazer te receber aqui. Como é que foi perder, cara, depois de tanto tempo? Como é que foi a conversa depois do jogo? Enfim, é uma coisa estranha, né? Uma situação diferente. Boa noite, bom te rever. Boa noite. Fiquei pensando hoje o dia inteiro. Não é que é bom ser derrotado, que ninguém gosta, né? Mas acho que foi para tirar um pouco dessa pressão desnecessária que a gente estava carregando, né? Claro que devido ao nosso trabalho, mas uma pressão desnecessária. Agora eu acho que agora fica tudo mais tranquilo, tudo natural. Chegou a te surpreender? Você que saiu, ficou muito tempo fora do Brasil. Nessa volta não é uma coisa muito normal esse tipo de consistência tática no time brasileiro. Chegou a ser uma surpresa para você? Um pouco, Flávio, um pouco, porque, como você falou, no futebol brasileiro é muito difícil você ver uma equipe tão organizada que nem a nossa, a disciplina tática tão grande, jogadores respeitar isso, né, e ter a humildade de fazer, né. Mas não me surpreende tanto porque o Fábio, ele teve uma escola muito boa, né, começou com o Mano Menezes, que taticamente é muito bom, depois trabalhou com o Tite, né, e teve outros treinadores que passaram pelo Corinthians ali, que ele foi pegando um pouquinho de cada e conseguiu implantar. Então, assim, eu vejo a nossa equipe, assim, a gente trabalha diariamente, a gente vê a consistência tática e a organização muito grande. Esse gol que a gente tomou contra o Vitória, eu tenho certeza que o Fábio vai puxar a orelha do Arana, porque ele estava mal posicionado. São coisas que acontecem, uma falha ou outra vai acontecendo, mas é uma consistência defensiva muito boa. Muito legal essa visita, a Mesa Redonda foi um programa impecável ontem à noite, toda a equipe está de parabéns. O fim da invencibilidade de 34 jogos foi o principal assunto do Coringão, que voltou aos treinos nesta segunda. Veja com Jonas Campos. Essa derrota para o Vitória aconteceu, é uma coisa que, né, poderia acontecer, como aconteceu. Pô, eu fiquei muito chateado, né, com essa derrota, porque o jogador quando entra em campo nunca quer perder, né, ele sempre quer vencer e tá entrando para a história. Nós não queremos perder, né? Foi uma derrota onde nos deixa numa posição igual. Acredito que a equipe irá se fortalecer ainda mais com essa derrota, né? O Gabriel nem lembrava mais o que era começar a semana falando de uma derrota. Realmente nós não lembrávamos, né? Até pelo tempo que ficamos invicto, né? É um tempo de muito trabalho, de muita dedicação. Mas nada como um dia após o outro, nada como poder vir trabalhar líder do campeonato de maneira isolada. Pois é, a impressionante marca de 34 jogos de invencibilidade nos últimos 5 meses foi derrubada no sábado pelo Vitória. E já deixa saudade. Era um peso gostoso de você carregar, de, tá numa invencibilidade, 10, 20, 30... 34 jogos, nós queríamos que fosse, né, até o final, mas não aconteceu. Agora o líder, porém não mais invicto Corinthians, volta a campo nesta quarta-feira contra a Chapecoense na Arena Condá, em partida adiada da primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Chance de reabilitação para o time de Fábio Carille. Oportunidade de se isolar ainda mais na liderança do Brasileirão. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, porque a equipe está preparada para isso. E a gente sabe que é uma oportunidade muito, muito boa para ser aproveitada e abrir 10 pontos de vantagem do segundo, que vai ser maravilhoso. Se eu não me engano, vai ser a maior vantagem até do começo do campeonato, né, até então. Para encarar a Chape, uma coisa é certa. Fábio Carille terá mudanças na linha defensiva. O zagueiro Léo Santos entra na vaga de Balbuena suspenso. E na lateral esquerda, Guilherme Arana, que sentiu a coxa no duelo contra o Vitória e acabou substituído por Moisés, deve ser desfalque. Acredito que não muda nada em termos de organização da equipe, até porque, como eu disse, a equipe é trabalhada de maneira igual. E isso vai fazer com que os jogadores também tenham oportunidade para mostrar todo o seu valor. Novidades no time e na rotina de quem não estava mais acostumado com as derrotas.
Vida que segue para o líder do Campeonato Brasileiro. Não acho que seja algo preocupante, não. Não acho até que o Corinthians pode perder mais uma ou duas partidas. Não em seguida, né? Não, sim. Você não começa a Não, acho que pode acontecer durante o campeonato. Acho que vai perder, é normal. Né? Mas ainda assim, continuo com o meu cálculo de 95% de título nas mãos do Corinthians. Aliás, o percentual do Corinthians é muito acima do normal mesmo com essa derrota. Então ele tem muito espaço para poder eventualmente... Ele tem que vacilar muito, né? É. Não, mas o problema é aquilo que a gente já falou, né? Os outros desistiram, não tiveram nem coragem de brigar e aí não tem jeito. Já é um time muito forte. Se você fosse brigar com ele, já ia ser difícil. Imagina com os caras com medo de enfrentar. Aí não tem jeito, né? Aí não tem como. Muito bem, fim da nossa enquete do site gazetesportiva.com. Deixa eu só falar uma coisa, você pode, no seu computador, celular não, computador, ativar agora para receber notificações do site gazetesportiva.com. Todo dia, 2 ou 3 notícias bem fortes, bombásticas e exclusivas serão mandadas diretamente no seu celular. Tem um sininho do lado direito em cima da tela do computador, tá bom? Então é só você clicar lá. Champions League, assim? Champions League, quando vai começar o jogo, eles avisam. Avisa, então você ativa a notificação lá e você recebe. Gazetesportiva.com é a Champions League do site. Gazetesportiva.com é muito além dos 90 minutos, tudo de bom. Ele deve ser mantido no comando do Palmeiras? Sim ou não? Bota na tela, João Batista. Sim, não. 40% dos votos. Não, 60% dos votos. Ou seja, a galera quer que o Cuca, tchau, vai embora. O povo não concorda com vocês. A mesma galera que queria o Cuca de volta faz parte. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. O pessoal quer ver o circo pegar fogo. Pessoal volúvel.